Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa e a série escolhida é Dahmer, um canibal americano. Estreou recentemente na Netflix. Ela tem em torno de 10 episódios, totalizando. Agora eu vou falar um pouco da história, tá, pessoal? Depois eu vou falar o que eu gostei e o que eu não gostei, minha nota final. Mas se você gostou do vídeo, pessoal, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o Concorda com Rafa um ou dois lá no Facebook, tá? Fiz outro porque eu tinha perdido outro, né? Tinha sido hackeado, mas eu já resolvi esse problema. Então pode ser tanto um quanto o outro. Beleza? Então vamos lá falar dessa série que tá muito polêmica. Por quê, pessoal? Porque mostra a história de um serial killer que ele, além de ele matar as pessoas, ele praticava canibalismo e necrofilia, pessoal. E aí mostra a história de um tal Jeffrey Dahmer, um cara branco que vive sozinho, que ele ia nas boates gay, achavecava os gays na boate, e aí levava para o apartamento dele com o intuito de tirar fotos apenas pagando dinheiro como modelo. Quando chegava lá, ele batizava a bebida da pessoa, colocava um Boa Noite Cinderela, só que o grande problema é que ele encontrou uma vítima muito esperta, que é o tal do Tracy Edwards. Ele, além de tudo bem que ele é um dançarino gay, que estava afim dele, que foi lá posar para tirar fotos, que ele já percebeu que a bebida tinha alguma coisa estranha quando entregou para ele. E aí, pessoal, ele fingiu que tomou muito. O Dahmer foi se aproximando dele e falou: Não, vem aqui pro meu quarto que eu vou te mostrar uma coisa legal. Só que, pessoal, dentro do apartamento dele tinha um cheiro estranho, um cheiro insuportável, tanto que até a vizinha dele, a Glenda, ia toda hora reclamar lá e ele inventava desculpa que tinha carne, que ele recebeu a carne, só que o congelador dele quebrou e apodreceu. Só que isso era por muito tempo, ela reclamava e não adiantava nada. Até que a gente vê que o Tracy não é tão burro quanto a gente imaginava. Ele posa pra ele, vai tentando chavecá-lo. Ele põe ele pra assistir Exorcista 3 e fala que ia comer o coração dele. Ele gosta de fazer com que as pessoas tenham medo para ele sentir o pavor e o coração disparado. E ele tem um verdadeiro tesão por isso, pessoal. E aí o cara vai tentando chavecar ele. Ele consegue bater nele, enganar ele, sair correndo do apartamento. E aí, quando que ele sai correndo do apartamento, ele vai chamar a polícia. A gente pensa que a polícia não vai acreditar nele, né? Já que um negro, nessa época, né, 1991, tinha muito preconceito. Já Walk, né, um lugar da cidade dos Estados Unidos. E aí, quando ele chega lá, ele pensa que não vai dar em nada. Quando chega lá, a polícia acha estranho o cheiro. E aí, pessoal, ele estava algemado porque ele tentou prender ele, só que o cara foi mais ligeiro e não estava dopado o suficiente. E aí ele estava receoso que os guardas pediram para entrar, mas como que ele estava convencido que nunca ia acontecer nada com ele, ele deixou eles entrarem. Só que, pessoal, no lugar dele estava cheio de corpo, parecia uma cena de terror, né? O colchão tudo manchado de sangue e tudo mais. E aí os policiais falaram: cadê a chave da algema? E aí quando o policial vai dentro do quarto, pessoal, procurar, ele abre a gaveta, encontra a chave da algema, só que um monte de foto de cara mortos, pessoal. Ele matava eles e, como eu disse, fazia necrofilia, né? Autos sexuais com morto, e depois ele devorava as pessoas, mantinha elas no ácido e depois devorava a carne delas, né? Até fritava a carne delas, tem uma parte que mostra. E aí o policial acha estranho, consegue prender ele no flagrante. E a gente descobre que o tal do Jeffrey Dahmer era o maior psicopata da época. Até que ligam pro pai dele, o pai dele recebe a ligação e fala que nem imaginava que ele era um psicopata, já que a polícia revela tudo o que aconteceu, que o pai dele sempre quis que ele fosse hétero, mas ele sempre foi um gay, né? Então isso aí pro pai dele afetava muito. Até que a gente mostra a história do que aconteceu com ele, que ele começa a revelar os casos, como ele matou. Tudo começou após o divórcio dos pais dele, que foi muito conturbado. A mãe dele pegou o irmão e foi embora e deixou ele sozinho. O pai dele não quis saber dele, foi atrás da nova namorada, né? Na verdade, ele estava ficando com ela faz tempo já que tinha vários problemas com a ex dele. E aí ele ficou sozinho, só que ele, pessoal, tinha problema de abandono. Ele queria uma pessoa próxima. E como ele sofria bullying na escola, ele pensou em primeiro pegar o cara que estava andando e tentar dar uma tacada. Só que o cara se assustou e saiu correndo. E aí no segundo vem o tal de um cara pedindo carona.
Ele falou que ia levar ele pro show, só que ele fala pra ele que ele vai levar ele pro show depois, pra ele aceitar tomar uma bebida. E pra variar, ele deixa o cara bêbado. Depois que ele deixa o cara bêbado, ele pega um dos pesos num acesso de raiva e acerta a cara dele, quebra o pescoço dele. E aí depois ele deita, fica agarrado com o cara. E depois ele corta ele em vários pedacinhos e esconde ele em algum lugar, né? Dentro da casa lá. Foi aí que ele começou o ato de canibalismo. E a gente vai vendo que ele vê que ele se torna uma má pessoa e tenta se tornar bom. Já que ele foi mandado pro exército, não dava certo em nenhum lugar. E aí ele volta pra casa da avó dele. Só que na casa da avó dele tinham duas condições. Ele tinha que parar de beber, que ele era alcoólatra. E também ele tinha que arranjar um trabalho. Aí ele vai lá, rouba um manequim de forma ridícula, começa a colocar ele na cama. E a avó dele vê, dá mó surto, né? Ela descobre que ele é gay e tudo mais, aceita ele numa boa, até dá uma caixa que ele começa a guardar, ele guarda a cabeça como souvenir das pessoas, até que ele é preso por um ato que ele fez contra um moleque lá de 13 anos, que ele abusou dele sexualmente e aí o moleque denunciou ele. E aí ele é preso, pessoal. Só quando que ele foi inocentado pelo juiz, porque eles eram imigrantes, né? Então ele não estava nem aí pros imigrantes e inocentaram o Jeffrey, que foi a pior besteira. Já que o pai dele tinha até escrito uma carta pro juiz falando que ele tinha problemas psicológicos. Mas isso na realidade começou quando ele era criança, porque ele era fissurado por taxidermia. O que é taxidermia, pessoal? É quando você pega o animal e empalha ele. Um ato assim que dizem a maioria das pessoas se torna psicopata devido a esse ato, né? Tem até o próprio Bates Motel, Norman Bates, que é o psicose, que ele também era apaixonado por taxidermia. Voltando ao assunto, para não ficar muito longa a análise, a gente vê que o pai dele foi totalmente negligente, não estava nem aí para ele. 3 meses depois ele voltou, misteriosamente com a nova mulher, que é a Cheryl. E para não prorrogar muito, a gente vai vendo que depois que ele começou a morar sozinho, ele ficou descontrolado, começou a matar sem achar que nunca seria preso, né? Que ele achou que ele era intocável. E aí ele foi abusando, 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 tanto que deu esse problema aí com a vizinha, né? Que denunciou ele várias vezes, até que uma vez a gente vê que ela falar que não chega, que ela não aguenta mais o cheiro, falar pro cara lá que é o dono do lugar expulsar ele, ele tenta dar um sanduíche feito de carne humana, ela não aceita, e ele me intima ela. Então assim, ou você faz o que eu quero, ou você vai dançar, literalmente é isso. E aí o cara acaba denunciando ele, acaba sendo preso em flagrante. E aí, voltando para não ficar muito longa, a gente vê que o pai dele confessa para a Sherry que ele também tem problemas psicológicos e ele acha que isso é culpa dele, que ele tentou acusar primeiro a Joyce, né, que a mãe totalmente negligente, não estava nem aí para ele. Tentou acusar ela, até que ele, quando foi condenado, ele foi condenado, pessoal, por 17 mortes e pegou 16 penas de morte, pessoal, que equivalia a mais de 900 anos. E como não tinha pena de morte aonde que ele morava, ele ia ficar preso 900 anos. E aí o pai dele antes tentou falar que ele era louco, falou um caso de um outro serial killer lá. E aí tudo bem. E a gente vai vendo que as famílias, já que o pai dele começa a escrever um livro contando a história de como ele se tornou psicopata e tudo mais, as famílias das pessoas mortas não conseguem viver mais porque perdeu seu ente querido, tanto que eu só vou reforçar aqui o episódio mais trágico, né, que foi o único namorado do Jeffrey Dahmer, que é o tal do Tony Hughes, o namorado dele mudo, que ele acabou matando ele porque ele achou que ele ia abandoná-lo. Tanto que foi uma das cenas mais comoventes do 6º episódio, né, da série inteira. E ele tinha uns ataques explosivos, mas aí ele se conforma, né? Ele até lê que ele fala que ele devia ter sido condenado mesmo, que demorou para ser pego. E a gente vai vendo aí, pessoal, que ele vai se tornando uma lenda. As pessoas vão mandando carta para ele, admirando, dólares para ele, fazendo gibi baseado nele e tudo mais. Uma coisa bizarra, o cara vai se tornando uma lenda, até que ele começa a incomodar um tal de Christopher Scarver, pessoal. Por que eu tô falando desse cara? Esse cara, ele vai ser muito importante, porque ele começa a ser incomodado pelo Jeffrey, pelo que ele tá sendo, e aí ele dá uma chegada nele e fala assim, mano, é melhor separar, você não tá respeitando as pessoas,
porque vai dar ruim pra você. Aí ele fala, não vai dar não, tranquilo. Só que o cara não tem nem a mínima ideia o que o Jeffrey fazia, porque ele se tornou famoso, já que até tentaram fazer filme através do pai dele, né? As famílias, felizmente, das vítimas conseguiram um bom ressarcimento, né? Por causa que os policiais tinham sido negligentes, porque ele era branco, que jamais seria um psicopata. Tem tudo isso aí na frente na série, né? E a gente vai vendo que o Jeff se achava tão intocável que o tal do Scarver consegue falar com uma pessoa lá e fala que ele era cristão, né? Que não ia acontecer nada com ele. E aí ele descobre a história, que o Jeffrey, além de canibalista, ele abusava das pessoas e matava negros e não brancos, né, pessoal? Esse era o perfil dele, tirando os dois Steve do começo, que foi tudo por acaso. E aí, fora que ele praticava necrofilia e canibalismo. E aí o tal do Christopher escuta umas vozes de Deus falando que vai matá-lo. Isso justamente quando o Jeff tinha se tornado cristão, pessoal. Ele foi batizado e tudo mais. Ele tinha sido perdoado, né, pelo padre, né, pela confissão dele, que ele foi batizado e tudo mais. Até que a gente vê que o tal do Christopher Scarver mata um outro cara que está ajudando ele a limpar o chuveiro. E depois mata o Jeff, um soco nele, pega uma barra de ferro e bate nele até matar. Ele ainda não morre no presídio. O pai do Jeff é chamado para testemunhar, né, reconhecer o corpo. Ele reconhece que o Jeff está morto. E finalmente essas famílias podem prosseguir com a vida dele, né, já que esse tal desse monstro finalmente morreu e foi considerado o terceiro psicopata americano. Só que aí, para finalizar, pessoal, ele mandou ser cremado. Só que a faculdade lá manteve o cérebro dele. Só que o pai dele tinha medo que descobrisse que a genética dele ia ofuscar ou tanto o filho quanto ele, já que ele tinha pensamentos psicopatas, mas era covarde. Já o filho não, ele agia por impulso, tanto que ele até revela isso aí. Ele tinha consciência do que ele fazia, tá, pessoal? Ele era louco, psicopata, canibal, mas ele sabia do que ele fazia. E aí, finalizando, o pai dele queria que destruísse o cérebro e a mãe dele queria que mantesse. E aí ele consegue ganhar o pai dele, o juiz decide se livrar do cérebro. E a série termina dessa forma, onde que a gente viu finalmente que um psicopata foi morto com 34 anos por um próprio companheiro de cela. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei da série. Pessoal, a série é muito boa. Esse diretor do American Horror, eu acho ele muito bom. Eu acompanhava já American Horror. Ivan Peters dispensa comentários como Jeffrey Dahmer. Todo mundo está falando que foi uma das melhores adaptações feitas por um ator que nem ele, né? Que é bem cativante. O que eu não gostei, pessoal, a série é muito parada. Ela tem muitas cenas gay, na minha opinião, pessoal. Não tô menosprezando nem nada, mas eu acho que chega a ser absurdo algumas partes da série ter tantas coisas assim desse gênero, né? Tanto que eu até li a respeito que até a comunidade LBGT tá pegando no pé da série falando que eles não têm nada a ver com isso. Então, a série é bem polêmica, mas bem interessante para você ver o lado dele, né? A nota que eu dou para a série eu dou 8,5. E aí, pessoal, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos reconhecidos, continuem firmes. Muito obrigado e até a próxima.